Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello, de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre os anticorpos, proteínas especiais fabricadas pelo nosso sistema imunológico para que possam se encaixar na superfície de vírus e bactérias, fazendo com que esses micro-organismos sejam facilmente eliminados do nosso organismo. Mas, antes de falar um pouco mais sobre os anticorpos, vamos ver como funciona o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema feito por células especiais chamadas de leucócitos. Funciona 24 horas por dia e compreende todos os mecanismos de defesa que nós temos contra vírus, bactérias ou outros parasitas. O sistema imunológico também é responsável pela limpeza do nosso organismo, eliminando células mortas. Às vezes, esse sistema imunológico também pode causar problemas, atrapalhar, no caso, quando o indivíduo recebe órgãos de outro indivíduo, os chamados transplantes. São as células do sistema imunológico que acabam rejeitando esses órgãos transplantados. O nosso sistema imunológico ele apresenta a memória, a chamada memória imunológica, ou seja, após vários anos, o nosso sistema imunológico ele tem a capacidade ainda de identificar aquela proteína, aquele organismo estranho que possa estar presente em nosso organismo. Bem, falando um pouco mais de antígenos e anticorpos, chamamos de antígeno toda proteína estranha que induz a formação de uma proteína oposta de defesa chamada de anticorpo. O leucócito, especificamente responsável pela fabricação dos anticorpos, são os linfócitos, especialmente o linfócito TCD4. Esse linfócito ele está desde o início da formação do nosso corpo e ele conhece todas as nossas proteínas. Portanto, se qualquer proteína estranha invadir o nosso corpo, essa proteína estranha vai ser identificada como um antígeno. E imediatamente os linfócitos TCD4 vão acionar outras células, outros linfócitos, para que possamos produzir anticorpos específicos contra esse antígeno. Mas como é que esse antígeno entra no nosso corpo? Há duas maneiras. Pode entrar naturalmente, com a entrada do próprio micro-organismo. Se isso acontecer, normalmente nós podemos adoecer devido à invasão desse micro-organismo. Mas o ser humano criou um mecanismo de fazer com que esse antígeno possa entrar sem causar danos, através então da vacina. A vacina contém a proteína de um vírus ou de uma bactéria, porém sem capacidade de causar doenças em nosso organismo. A vacina, portanto, ela vai conter um antígeno, a proteína do parasita, a proteína do vírus ou da bactéria, que não vai causar doença no nosso corpo, mas vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos, sem que possamos adoecer. Bem, a entrada desse antígeno, quer seja naturalmente, através da entrada do micro-organismo ou artificialmente através da vacina, nós chamamos de imunização ativa. A imunização ativa ela tem um grande problema, uma desvantagem. É um processo lento. Quando você entra em contato com o antígeno, mais ou menos 14 ou 21 dias depois é que você vai ter anticorpos. Mas a vantagem é que ela é um processo duradouro. A imunização ativa ela é duradoura, pois durante esse processo nós produzimos células de memória. Ou seja, se esse mesmo antígeno entrar no teu corpo daqui a 2, 5, 10 anos, o teu sistema imunológico vai identificar essa proteína estranha e imediatamente acionar a produção de anticorpos. Bem, muitas das vezes você precisa de anticorpos imediatamente. Então, nesse caso, o ideal é você passar por uma imunização passiva. O que é imunização passiva? E quando nós usamos? Usamos a imunização passiva num caso de emergência, quando o indivíduo já está com a doença, né, e precisa imediatamente de anticorpos. Mas de onde vêm esses anticorpos? De um outro organismo, quer seja da mesma espécie ou de espécie diferente. A imunização passiva acontece naturalmente. Quando estamos no útero de nossa mãe, recebemos anticorpos de nossa mãe através da placenta. Isso é imunização passiva. Esses anticorpos vão nos proteger nos primeiros meses de vida. Também recebemos anticorpos de nossa mãe através do leite materno. Agora, essa imunização passiva também pode acontecer através da fabricação de soro no laboratório.
É o que acontece, por exemplo, no soro antiofídico. Pega-se o veneno da cobra, injeta-se no cavalo, dias depois recolhe-se o sangue do cavalo, coletando os anticorpos que o cavalo produziu. E a partir daí, esses anticorpos ficam nessa solução que eu chamo de soro, e quando o paciente sofre um acidente com esse animal, automaticamente recebe o soro contendo os anticorpos. Qual a vantagem da imunização passiva? Ela é rápida. A atuação dos anticorpos imediatamente vai causar uma melhora no paciente. Porém, é um processo passageiro, ou seja, esses anticorpos não vão durar a vida toda nesse organismo, uma vez que não são anticorpos produzidos pelo próprio indivíduo, ele recebeu de outro organismo. Na imunização ativa, o próprio organismo aprende a produzir anticorpos. Na imunização passiva, não. O corpo ele não aprende a produzir anticorpos, ele já recebe o anticorpo produzido por outro organismo. Então, como nós vimos, antígeno é esse corpo estranho, essa proteína estranha que induz a formação de anticorpos. Né? Um animal nunca produz anticorpos contra as suas próprias proteínas, normalmente. Quando isso acontecer, ou seja, quando o indivíduo produzir anticorpos contra as suas próprias proteínas, o paciente passa a ter uma doença chamada doença autoimune, quando o indivíduo produz anticorpos contra as suas próprias células. Os anticorpos são chamados também de imunoglobulinas. São proteínas fabricadas pelos leucócitos, especificamente o linfócito, e que são produzidos quando houver esse estímulo, ou seja, quando houver a entrada de um antígeno, imediatamente produzimos anticorpo. Para cada antígeno, há um anticorpo específico, ok? Veja, aqui você percebe a presença do antígeno e do anticorpo. O antígeno está na superfície da hemácia e o anticorpo é a proteína que vai anular esse antígeno. Né? Nesse caso aí, esse antígeno nem sempre está em um micro-organismo. Esse antígeno pode estar presente, por exemplo, nas células de uma outra pessoa. Então, quando o indivíduo ele recebe o sangue de uma outra pessoa, nesse sangue, nas hemácias desse sangue, podem existir antígenos que podem provocar uma reação imunológica e nós produzimos anticorpos contra aquele sangue que recebemos de outra pessoa. É por isso que antigamente muitas pessoas acabavam morrendo mais rápido ao receberem sangue de outras pessoas. É devido à presença de antígenos, ou seja, de proteínas estranhas nessas hemácias que provocavam a reação imunológica. Hoje nós já sabemos que não podemos fazer a transfusão sanguínea de qualquer pessoa para outra. É necessário conhecer, na verdade, o tipo sanguíneo de cada indivíduo para que eu possa fazer a transfusão sanguínea. Veja então um resumo do que nós falamos. Existe a imunização ativa e passiva. A imunização ativa é quando você mesmo produz anticorpos. Nesse caso, a imunização ativa e a imunização passiva, que são mostradas aí, elas são as chamadas artificiais. Imunização ativa artificial, a vacina. Né? A vacina que contém antígeno, que vai fazer com que você produza anticorpos. E eu tenho a imunização passiva, também artificial, que seria o soro. O soro já vai conter anticorpos. Esses anticorpos vão proteger imediatamente o teu corpo, mas com o passar do tempo vão desaparecer do teu organismo. Aqui você vê a fabricação de soro antiofídico em um cavalo. Como nós já falamos, o cavalo recebe o veneno da cobra, dias depois vai produzir anticorpos. Esses anticorpos estão no sangue do cavalo, que é coletado, e depois esses anticorpos eles são purificados, formando então o soro. Aqui você vê o mecanismo de ação e de produção de anticorpos. Uma bactéria que contém na sua superfície proteínas estranhas. Essa bactéria ela é fagocitada, ela é englobada e apresentada ao linfócito TCD4. Nesse caso, a proteína que está na superfície da bactéria é apresentada ao linfócito TCD4, que induz o linfócito B a produzir um anticorpo contra essa proteína da superfície da bactéria. O linfócito B começa a produzir os anticorpos que começam a cercar as bactérias para que então essas bactérias sejam destruídas. Durante esse mecanismo, produzimos células de memória que vão lembrar para sempre dessa proteína estranha da bactéria. Ou seja, quando essa bactéria invadir novamente o organismo, os anticorpos já são imediatamente fabricados. Aí você vê a imunização ativa.
a imunização ativa natural, que é quando o indivíduo entra em contato com o antígeno através do micro-organismo, e a artificial, quando o indivíduo recebe esse agente infeccioso através de uma vacina. Ou seja, na vacina, o agente infeccioso ele vai estar morto ou enfraquecido. Aí você observa no caso da vacinação. Quando você recebe a primeira dose da vacina, contendo o parasita morto ou enfraquecido, você produz um pouquinho de anticorpo, é a resposta primária. Porém, quando você toma a segunda dose, chamada de reforço, a produção de anticorpos ela é mais rápida e também muito mais intensa, fazendo com que a tua proteção seja melhor. Na imunização passiva, você recebe anticorpos de alguém. Isso acontece naturalmente, no caso da mãe passando anticorpos para o filho, ou artificialmente, quando você recebe anticorpos de outro indivíduo. Né? Essa imunização, no caso aí passiva, automaticamente ela é de rápida duração. Aí você vê a diferença entre a imunização ativa e passiva. Na imunização ativa, os anticorpos tendem a aumentar com o passar do tempo. Já na imunização passiva, os anticorpos tendem a diminuir. Então, esses são os anticorpos, proteínas muito importantes, pois fazem a defesa do nosso organismo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.